Quantas vezes nesse mundo em que a gente vive, nós nos deparamos com a ansiedade no nosso caminho? Essa inimiga declarada do nosso espírito tem rondado a cada dia mais as nossas vidas, sempre tentando nos separar de Deus e de tudo aquilo que Ele tem preparado para nós. Por isso, a palavra fala lá em 1 Pedro 5,7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. A ansiedade é um sentimento mentiroso, que quando estamos passando por uma determinada situação difícil em nossas vidas, ela nos diz que nós nunca vamos sair dessa. Ela fala que esse problema que você tem vivido não tem jeito. A ansiedade, além de nos dizer que não existe saída para o nosso caso, muitas vezes ela quer também convencer de que nós estamos sozinhos nesse barco do nosso problema, que nós somos os únicos a estar passando por esse tipo de situação. E diz mais, a ansiedade ainda quer te convencer de que ninguém está ligando para o que você está passando. E até pior do que isso, ela quer te convencer de que Deus não está nos socorrendo nas situações mais difíceis e nos momentos mais críticos da nossa vida. Parece que quando nós mais precisamos de Deus, mais longe Ele está, de costas viradas, de ouvido tampado e de mãos encolhidas. Mas como a Bíblia é o nosso manual de regra, de fé, eu faço como está escrito lá em Lamentações, no capítulo 3. Eu quero trazer à memória aquilo que dá esperança. Então eu corro para a palavra de Deus e vejo o que Ele deixou para mim escrito na sua palavra. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Lá no Antigo Testamento, em Isaías 59, verso 1. Em Mateus, já no Novo Testamento, capítulo 28, verso 20, Jesus diz: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus, Ele está com você. Deus quer que você saiba que tudo que você tem vivido, Ele percebe. Tudo que você tem passado, Ele tem visto. E existe o escape que você precisa na hora certa. Todos nós temos os nossos momentos de dificuldade, até porque Jesus nos alertou dizendo que no mundo nós teríamos aflições. O que a gente precisa é ter bom ânimo e lançar toda a nossa carga de ansiedade sobre Ele, porque é Ele que cuida de nós. Quando a carga parece pesada demais, Ele sempre providencia ajuda. Ele sempre nos manda o auxílio que nós precisamos. Ele sempre tem um escape. Tem momentos na vida que a gente olha e parece que a gente se encontra totalmente cercado e sem saída. Quem que nunca passou por um momento assim? Mas aí, é hora de você trazer à memória aquilo que te dá esperança. É hora de você reavivar no seu coração aquilo que traz força para o cansado e esperança para o aflito. A palavra de Deus diz, lá no Salmo de número 121, eleva os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É em momentos assim que nós devemos recorrer ao único que não nos abandona, ao único que não se esquece de nós, o nosso Pai Celestial, nosso Paizinho amoroso, que não nos abandona e não nos deixa, não nos esquece por nenhum momento. Saiba que as lutas, elas extraem de nós uma força que nem nós mesmos sabíamos que a gente tinha. E no nosso caso, nós sabemos que nós não lutamos apenas com as nossas forças. Nós temos ao nosso favor a graça
que é o sobrenatural de Deus em nossas vidas. Nós temos em nosso favor uma unção que nos capacita a ser e a fazer aquilo que nós nunca conseguiríamos ser e nem fazer através da nossa própria força. Mas nós somos capacitados pela força que vem do alto. E nesse momento, nós temos que, em uma atitude de fé, nos posicionarmos espiritualmente com firmeza. Porque a ansiedade, ela quer nos arrastar para baixo. Ela quer nos derrubar. E se a gente não vigiar, ela consegue. Até porque a ansiedade é um mal que geralmente se instala devagarzinho, sem que a gente perceba. E assim que ela está instalada, ela começa a soprar mentiras no nosso ouvido, com o intuito de nos afastar daquele que é o único que tem saída para nós. Se a gente cai nas mentiras contadas pela ansiedade, o próximo passo é sermos engolidos pela ansiedade, exatamente como uma grande onda no mar, quando ela engole alguém que está na praia. Não sei se você já teve o desprazer de ser engolido por uma onda. Eu já. E a ansiedade, ela faz a mesma coisa. Ela nos engole para dentro de uma crise aguda de depressão, de mais ansiedade, de total falta de controle das nossas emoções e atitudes, que é o momento onde aparecem, inclusive, diversos sintomas físicos. Talvez você esteja passando por isso nesse momento. E nessa hora, o que você deve fazer? Claro, além de procurar toda a ajuda disponível, ajuda profissional, ajuda médica, ajuda psicológica, você também deve trazer à sua memória aquilo que te dá esperança. Corra para os braços do Pai. Corra para a palavra de Deus, que nos diz assim, lá em Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7. Não estejais ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A palavra está dizendo para que você não esteja ansioso, não deixe a ansiedade tomar conta do teu coração. Para isso, para evitar ser tomado pela ansiedade, exponha, apresente diante de Deus todas as suas petições, tudo aquilo que você tem para pedir através da oração. E aí então, a paz de Deus, que é aquela paz que o mundo não dá, a paz que excede todo entendimento, vai guardar o teu coração em Cristo Jesus. Não deixe que a ansiedade se torne a sua companheira nessa jornada. Nos dias atuais, com toda essa correria, trânsito, violência, horas de trabalho que não terminam mais, muitas vezes um trabalho estressante, problemas que você tem no próprio trabalho, na sua família, na vida pessoal, a ansiedade tem se tornado a companheira de milhões de pessoas. Pessoas essas que não percebem, mas foram dominadas pelos males que a ansiedade traz. Então guarde o seu coração e a sua mente da ansiedade. Substitua a ansiedade no seu coração pela palavra de Deus. Deixe que as palavras de conforto, de esperança, sejam o que ocupe espaço no seu coração e no seu dia a dia. E quando você perceber que a ansiedade está se aproximando, se lembre da palavra de Deus que nos exorta, também lá no livro de Filipenses, dizendo: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Aprenda a ocupar a tua mente e o teu coração com essas coisas, coisas boas, coisas que te trazem saúde
no corpo, na alma e no espírito. Pare de se alimentar com alimento espiritual, com alimento para a tua alma, alimento estragado. Porque assim como para o nosso corpo físico, um alimento estragado faz mal, para o nosso corpo espiritual, para a nossa alma, o alimento contaminado também faz mal. É a própria palavra que diz que nós devemos ocupar os nossos pensamentos e, consequentemente, o nosso coração com coisas que têm alguma virtude, com coisas boas. E não existe nenhuma virtude em pensamentos de ansiedade, que nos roubam a alegria, que nos tiram a paz, que tentam a todo custo nos afastar daquele que é o único que pode nos ajudar em momentos como esses. Saiba de uma coisa que, inclusive, já foi tema de muitas conversas que eu tive com inúmeras pessoas. Se a sua mente e o seu coração estiverem cheios de ansiedade, isso vai se traduzir no seu comportamento. E a sua boca vai falar disso o tempo todo. Porque a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. E se a sua boca transbordar do que está cheio o seu coração, é disso mesmo que você vai se fartar. Porque a Bíblia lembra, do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Então você acaba entrando num círculo vicioso. O seu coração está cheio de ansiedade, sua boca fala da ansiedade do qual está cheio o coração, e pela sua boca falar só da ansiedade, você acaba se alimentando de palavras de ansiedade, que enchem o teu coração novamente, transbordam pela boca, e você se farta daquilo novamente. Então quebre esse ciclo, saia dessa roda viva. A Bíblia nos ensina em Provérbios que nós comemos do fruto dos nossos lábios. Portanto, se os seus lábios destilarem frutos de ansiedade, você vai encher ainda mais o seu coração, a sua vida e os seus dias de ansiedade. Por essa razão, a palavra de Deus, ela não deve se afastar dos nossos lábios. Faça como o rei Davi e diga: louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. Que as fontes do seu coração não sejam contaminadas pelo amargor da ansiedade, e assim, da sua boca saiam apenas palavras doces. Meio em meio à tempestade, mesmo em meio à luta, mesmo em meio à dor, à contrariedade, que você possa se levantar em fé, se posicionar com firmeza e louvar ao Senhor. Entregar, de fato, o controle da sua vida e do seu futuro nas mãos de Deus e descansar. Descansar, confiando naquele que um dia disse, através do profeta Jeremias: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Saiba que nós temos um Deus que enviou seu único Filho para nos redimir dos nossos pecados. E esse Filho, Jesus, tudo suportou. A palavra diz que em tudo ele foi tentado. E por isso, nós hoje temos alguém que conhece o que nós estamos vivendo e que intercede por nós. Intercede por nós com conhecimento de causa. Não tem nada que você esteja passando ou que você já tenha experimentado que ele não saiba, que ele não conheça. E ele diz na palavra de Deus que tem um futuro de paz para mim e para você. O livro de Hebreus confirma tudo isso lá no capítulo 4, verso 15, quando diz: porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele sabe tudo o que você tem passado. Ele sabe o que você tem vivido. Ele conhece o seu coração e se compadece de você. Pois ele se entregou para passar por tudo, para que na sua infinita misericórdia ele pudesse conhecer, sentir na pele exatamente aquilo que você sente em momentos como esse. E nossa esperança ainda é aumentada quando nós lemos no versículo seguinte, de número 16, que diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados
em tempo oportuno. Então, meu irmão, minha irmã, para encerrar, chegue com confiança ao trono de Deus. Algumas versões dizem para chegarmos com ousadia. Em outra parte do livro de Hebreus, aprendemos ainda que é necessário que aqueles que se achegam a Deus creiam que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, chegue com confiança. Chegue diante dEle, crendo que Ele existe e que Ele te ouve, para que dessa maneira, na hora certa, você possa ser ajudado. Achar graça e misericórdia da parte de Deus. Só assim você vai encontrar alento, esperança para vencer as aflições deste mundo, para vencer a ansiedade que tão fortemente tenta nos abater, nos desanimar e nos separar da nossa única e verdadeira esperança, Jesus Cristo, nosso Senhor. E eu sou Alexis Bortoloso. Todas as terças-feiras nós temos um encontro aqui com um novo episódio do podcast Estação de Luz, que você pode acompanhar também pelas principais plataformas de música e agregadores de podcast. Se esse papo te fez bem, eu peço que você deixe um like, deixe também o seu comentário, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precise ouvir essa palavra. Você pode me encontrar também no Facebook e no Instagram, @AlexisBortoloso, onde escrevo semanalmente sobre diversos assuntos, incluindo teologia, espiritualidade, psicanálise, filosofia e outros temas que nos fazem crescer como seres humanos. Um grande abraço e até a próxima.